Cara, tá fudeu o negócio. Tá legal? Bem-vindos a mais um episódio das Sagas das Histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Frotec. E hoje eu tô aqui pra falar de jet ski, de corrida e Hydrodrags, que é a maior corrida de arrancada de jet ski do mundo. É um negócio que a gente veio no ano passado, no ano retrasado, se enlouqueceu. Decidimos entrar de cabeça nesse mercado. Construímos esse jet ski aqui, que é o jet ski mais inovador da história de arrancada dos jet ski. O primeiro jet ski compound, turbo, supercharger, que tem toda a tecnologia que os outros não têm. E a gente está desenvolvendo isso aí junto. Estou com a família aqui hoje no Hydrodrags, aqui na Flórida. Mas para vocês assistirem esse episódio aqui, prepara o chimarrão aí, pão de queijo, uma cuca também, né? Os gaúchos aí que sabem. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho, alguns meses atrás, porque para chegar hoje aqui a gente tem uma preparação enorme para vir aqui. Então, pera aí. Mas para a gente estar presente hoje aqui foram meses de preparação para a gente conseguir arrumar tudo que estava quebrando, tudo que estava estragando. Vocês vão acompanhar agora um pouco de tudo isso aí, porque condensamos em um episódio para ficar exatamente desde o início, quebra, arruma, vai, melhora, faz, para a gente chegar hoje aqui. Então, assistam essa parte aí. Tá fudeu o negócio. Tá legal? Tá fudeu o negócio. Foi um pouco mais rápido que esse, deve ter dado uns 95 ali. É? Aham. Eu tava perto de 90, começou a abrir. Tá muito bom. A primeira andada que eu dei parecia que quando eu vim de meia mão ele deu uma falhada de rico mesmo. E depois eu... Mas no fundo ele veio, né? No fundo ele veio. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo. Eu não sei, né? Quase boa tarde, né? Eu já tô aqui faz umas 2 horas aqui, galera. Porra, já tô todo suado. Vamos ver então como é que tá esse guri aí. Cara, que banco bom, hein? Muito bom. Parece bom mais baixo, né? Mais baixo, sim. Cara, eu fica gostei mais... também. Eu não andei ainda, mas lá na oficina a gente tava regulando onde que ele ia ficar. Parecia bem melhor mais baixo. E sem ter aquele monte de coisa que tu tinha ali atrás também. O jet fica mais slim ali atrás, mais fácil de mexer. Se tu precisar botar o corpo pra trás, sabe? Você tem mais espaço. Tão doido demais. Tirar o limitador. Põe Não. 12 mil aí. Tá louco? Hã? Põe 12 mil. Tem que ser no mínimo 12, né? Se aquele ali é 10. Aquilo ali é um motor de up com biela de Kombi. Não fui eu que falei, ó. Biela de Kombi, Tá vendo? Tá né? explicado. Mola de Santana, o bagulho é basicão ali, gira 10, velho. Mola de Santana. Tá explicado porque o Anderson comprou o Up. Cara, no mínimo! Isso aqui, né? Isso aqui é tipo o K20 dos mares, né? O bagulho, girador, drag cartel, o bagulho Entendi. O Up é pra fazer a evolução dos Sidu, então, também os 3 cilindros, né? Cara, motorzinho é desse tamanho, mano. É, o motor de bateria. Menos de 12 mil Yamaha aí eu não aceito, não faz sentido. Menos de 12 não dá. Ó, segura, tem que Pode falar, usar? segura meu chapéu, não. Segura meu chapéu, agora não é segura meu chimarrão, é segura meu chapéu. Já tem um toco enorme só à frente. Tô ligado. Balança aí pra Mas sair esse toco fora. grande não é o problema é os pequenos. Os pequenos entram. O grande não entra.
pra ver. Cara, tá muito estável. Meu, dá pra segurar no fundo assim. Dá pra andar tranquilamente no fundo. Tipo assim, tá muito estável. Tava escutando? Tá muito estável. Muito bom. Borda, não? Tá. Muito estável. Bem melhor. Pô, mas assim, ó. Dá pra segurar. Agora falta pressão. Sim, sim. Mas eu acho que ele precisava. Chegou dando fundo? Segurei no fundo. E o que tu acha do GP? Ah, não olhei. Dá o laptop aí. Porque era Dá o pra chapéu chegar, aí. mas tu deu uma despachada mais legal de alto agora. Não, Muito empolgado, nem olhou o EP. não tem como olhar aqui. Uma parada ele tá fraco, viu? Tá fraco. É. Tu saiu junto, eu saio na tua frente, parada. É. Mas daí assim, tipo, dá uns 65 por hora, tu começa a abrir e vai embora, assim, né? Mas o 0 a 100 tá pior que esse aqui. Tem que botar o teu dedo aqui. Dá pra Não ele sei se de repente não tá carregando ou tá casutando, não sei qual dos dois. Não, não tá carregando. Não? Não. Mas, cara, é legal. Eu vou te falar, aquela andada que eu dei no do Sapinho é totalmente diferente, assim, de instabilidade versus estabilidade. Esse jet nunca... O height plate que a gente botou ficou... Deve ter mudado pra Deve caralho. ter né? mudado. É muito estranho, ela para... Aqui marcou só 60, ó. 71, parece. É, 71. E tipo, e esse e o outro aqui, eles demoram pra atualizar, literalmente assim, ó. É, se marcou 90.6, por exemplo, aí. Esse aqui até tava... Só que o GPS da FT aqui, ó... É muito bom. Ele demora muito tempo. Cerca de 3 décimos. Não, é que assim, olha só. Não, é o jet, cara, não é o GPS, é o jet. É o jet. O jet pump não chegou, é o conversor patinando. Não é o GPS, é o jet. Ah, a pressão de tudo ficou certo em 48 PSI. Ó, olha, deu 48. Lá tem que ir na mão pra alugar também. Meia-noite tá a cabeça do quarto. Aí já o cu faz coisa de tiro. É o Luz é mais louco, né? O Luiz é louco. O Luiz não tem, o tico-teco do Luiz eles não batem direito.
Quer trocar? Pode ser, tá legal? Tá legal. Eu botei 52, 53 PSI, acho que ele subiu um pouco mais, porque ele não consegue regular, né? Mas tá... Comportando bem, tu acha? De saída ele tá meio solto sim, ele não tá no... Não, eu acho Tá que usando o trem pra sair? não mexi nada, porque dá pra mexer automático, né? Tá ligado? Com a MFI tá pra isso. Ah, tá pra isso? Mas eu nem me lembro como é que tá, pra falar a verdade. Não, mas dá pra fazer na mão, né? Não é? Tipo, esse aqui eu faço na mão, né? Eu saio com ele todo pra baixo e quando ele cai na água eu fico com o dedo aqui pra cima, pra cima. Dá uma andada tu pra sentir Tá. tanta largada. O que é a largada? Como é que tá? Ó, aperta o two-step, dá no fundo e solta. E aí ele tá se peidando meio estranho assim, não tá tipo perfeito, não tá bom, sabe? Tá, mas pelo menos faço. É. Tenta encostar aí. Mas tá rápido já agora. Ah, imagina. Tá muito estável. Mas assim, ó. Uma bala lisinho, assim, ó. Em linha reta, assim, ó. Delícia. Muito bom, né? Nossa. Mas daí, cara, foi tão rápido que começou a desmontar. Tu viu? Voou os cacos aqui. Não vi. Desmontou esse aqui, tive que meter a mão, segurar. Pô, pegou velocidade agora, hein? Pegou, né? Não- O GPS mostrou alguma coisa? Mesma merda, 71. 103. 103 já é rápido, né? Ô, mas dava pra ver que ele dava rápido. Tá muito fácil. Ô, parece esse agora. Se você, ó. Tá aí, vamos, mais. Então o que falta pra dar mais? Tá pressão? Ah, mas muito legal, vamos ver o log. É, vamos ler o log. Vamos ver o log. Agora nós vamos fazer bonito lá. Dá um ganhão. A negrita foi pro outro todo. Peraí que eu vou pra cima. Agora é oficial, rapaz. 103. Oh! 103, cara. Oi, uma delícia de andar assim, sabe? Bem tranquilo, nada. Vou te dizer, deu 103, tá, mas aí, vamos, mais, cara, mais. Ele uau, lisinho. Olhou o RPM? Não vi. Ah, agora viu. Você não olhou o RPM? Ah, não, aqui pode ter só cavitada, diz 12 ali, mas deve ter dado uma cavitadinha. Eu acho que o limitador vai ter que subir, porque já tava dando, É, tá dando uns ó, 10 e... 103 no GPS, né? Amarelinha ali, dá pra ver. Cara, Então, agora tá indo. Oi, delícia. Só que é o seguinte, já temos problemas aerodinâmicos. Começou a desmontar, voou esse bagulho aqui, peguei no ar aqui. Eu mandando esse troço, soltou. Embolsou um ar aqui, ó. E arrancou esse cara aqui. Putz! É.
Esse cara aqui já não fica mais no lugar. Por isso que eu achei que era gambiarra lá dos caras, tem uns parafusos, eles meteram parafuso. Não, Vai, eu peguei, dando two-step, apertei aqui na esquerda, só que eu tô acostumado com o monte de jeito, fez, soltei a da direita. Eu falei assim, ui, Bugolão, não é da direita, é da esquerda. O cara tão acostumado. Ô, tá delícia o jet. Cara, tá muito estável. Eu vou te falar. Mudou completamente. É claro, a gente fez tudo, né? Temos bem aqui, temos o uso louco e o uso normal, né, do jet. É o mesmo, né? Mas a placa atrás ali tem que ter Nossa feito uma mudança muito. Senhora. Mas tá estável, assim. É um dedo e meio mais comprido que o outro. Mas o ângulo, as coisas. O tanto que é mais baixo. O negócio é. Aí o jet vem assim. Eu até vou te falar, ó, é esse o problema do jet do sapinho, é a placa. A placa A errada. placa tá errada, por isso que. Porque eu fiquei pensando, cara, eu não posso ser tão. Instável? Não, Literalmente. eu não posso ser tão cagado, não consegui acelerar no fundo aquele negócio. Sim, o E outra problema é vez eu que tinha ele vai pra todo acelerado. Meu, não dava. Não dava pra acelerar. Mas eu vou te falar, mesmo que ele arranque mal. Ah, e outra, a gente não tá com a. A gente tá com o impeller certo. o impeller, a gente tá com o impeller de velocidade final, não tá com o impeller de arrancada. O de arrancada é o duplo aquele. É aquele que tá... Só que nós temos que fazer o eixo dele. Isso aí nós temos que fazer, tá? Você tem que medir qual que é o comprimento de eixo que precisa pra aquele Vamos lado. levar os dois, então. Tem que levar os dois aí. Se for pra prova de final, tem que botar esse aqui. Inclusive, aqui tá todo o setup pra final. É o ângulo da saída do hidrojato e o impeller. Tá, aqui deu 55 PSI e 10 baixo, assim. 11, não chegou a 11. 10 o quê? A 1000 RPM. Não chegou a 11. Ah, 10.900, assim. Eu parou o mouse numa baixadinha, mas ele fica ali em volta, tá baixando o outro. Mas 55 PSI travado, Quantos segundos tu segurou? 7. Por que tu pedalou porque precisou? ou Não, tu- porque ele pulou fora d'água. É, ali que o controle de tração resolve. Ele pulou fora d'água, daí eu tirei o pé e voltei, cara. Olha só. Ele pulou fora d'água, ele... Uá! E daí eu tirei e voltei. Daí ele tirou 10.700 ali, ó. Uma no fim, ó. Nossa, parece um... 10.400, 10.500. É louco. Foi o que foi. A diferença é que eu segurei mais tempo. Até o Daniel acordou, Ele dentro precisa de topado e mais veio pra RPM. cá, ó. Ó, a pressão do túnel, eu não sei o que ele mete, tá? Mas tava zerado. Ah, puta, isso é ruim. Ó, ele foi a 11 PSI e veio caindo. Isso é pequeno. Ele veio caindo. Não sei qual é que é. Isso é pepino. Quanto foi de velocidade de PS aí? 105. Deu 103 aqui, mas 105 no nosso, que deve ser real, né? Eu balizei ele certinho. Não, quando eu dei no fundo aqui, ó, que eu tava lá lendo, ó, até lá, ó, deu uns 7 mais ou menos. Mas de novo ele vem vindo, né? Só que ele vai dar 105 nesse RPM. Agora ele tem que continuar dando RPM pra ele continuar vendo velocidade. Né? Pô, mas já deu 105, já é legal, hein? Olha os exemplos. Tava tudo parecido, ó. 1440, 1515, 1460, Ele não tá. É a bomba aqui. É. Ah, ali, ó. O quê? Olha a bomba jogando pra... Talvez é o ângulo aqui, ó. Pode ser. A água cai na bomba. Ah, isso aqui não entra dentro dele? Tá entrando pra dentro. Ah, então. Não tá entrando, não deveria. Deveria ser na rua, né? Mas... Deixa eu ver. Não parece que ele tá afundando, por causa do lateral tá na altura normal. Não, tá não. Deixa eu Mas a bomba tá pegando. Não, sabe o que é? Tem aqueles dois lados, não tem? Tá com água dos dois lados. A hora que pisou aqui, ele jogou a água de lá pra cá. É aquele resto que fica dentro. Ah, é o resto de dentro. Ó, ele assim, jogar ele pra cá, ó. Tá, deu 105 aqui, ó, 10 e pouco. Cara, era a pressão que tinha, 55 PSI. 55 a 10 e O meio. skate deve estar quase 100% aberto. É, e o target tá certinho, deu no target, ela fez, tá funcionando perfeito, né? A pressão de turbina agora deu 27,3. 27,3 de pressão de turbina. 15 graus de ponto. Média de GT 1470. Pressão diferencial 68, era isso que a gente queria? Vou botar uma pressão e acelera. É isso aí. Ah, vamos dar mais uma pressão, o quê? Mais 10 PSI, o que tu acha que é de boa? Tá tranquilo. 10 um pouco. Nada. Não, tipo, tava 53, eu acho, vai uns 62 até, eu acho. Tipo assim, se é pra estragar, tem que estragar agora. Tem que quebrar agora, mas tem tempo de fazer. Deixa eu dar a volta. Mas já sabemos qual é o... Não, Não, pera aí. Relaxa. não te emociona. Ah, tu tá com alvo fixo? Ah, eu botei fixo porque Tá. eu acho que dá na mesma, entendeu? Porque ele vem pegando igual. Não, o que eu não gosto é que nesse alvo assim, ele dá muito rápido que fora d'água. Entendeu? Antes ele não fulava fora d'água. Porque daí ele vazava um pouco, pelo menos, sabe? Controle de tração natural. Agora qual? Não, pior que não. É só, o sol pior é o som, mano. Aqui.
Porque assim, ó, não é que precisa tirar muito de baixo, é só uma rampinha mínima, sabe? Eu acho que ajuda. Botamos agora 60 e... Quanto? 65, 65 PSI dá 4,3 kg por aí. 4,3 kg de pressão, deve dar uns 11.400 Pelo menos 11, né? É. E vamos ver agora. Tem que girar pelo menos mais que o V8 gira, né? Vamos dizer, se der 110 mil por hora Porra, mas são mais compridos. Já tô feliz que passamos do 100, assim, sólido. Não, e o mais legal é o seguinte, né? Ele melhorar toda vez que a gente anda, né? Tipo, não quebrar, melhorar tudo. Eu não sei o que houve, mas eu vim pra cá pra não afundar o bagulho. Eu não sei o que houve, ele deu overboost, tá? E deu um tiro no escape. Eu acho que soltou mangueira de escapamento. Entendeu? Bota na grama ali, ó, pra ele, ó, pra colocar na grama. Aqui um lodo fudido. Ó, a bomba tá dando fogo. Vamos ter que pegar o... Eu acho que foi uma das linhas de escapamento ali, alguma coisa. Aqui, ó, vamos ver se a gente... Entendeu? É, porque ele deve estar entrando aqui, ó. Vamos ver onde é que tá entrando. Faz favor, vai lá e pede pro Denis vir. Troca com ele o jet. Não, na verdade... Acho que tem que trazer o... Espera um pouquinho. Não tá mais entrando agora, tá? Eu acho que é com o motor funcionando, tá? Eu acho que é uma linha d'água que soltou. Ficou muito barulhento. Como se o escape tivesse aberto pra dentro, sabe? Ficou muito barulhento. Cara, é o escape que abriu, com certeza. Porque o escape saiu fora agora, ó. Tá fora da água. Joga água ali, mano. Bom. Mas é o escape. Pode ser. Soltou uma mangueira no escape. O que aconteceu? Overboost. Ele vai atingiu dar- o overboost Ah, e deu um pegão com pressão alta e soltou. Entendeu? Não quebrou nada. ah, Entendeu? Ele veio, quando deu a pressão, ele pau, deu no corte. Rasgou a abraçadeira? Ela estourou, explodiu ela. Tá. Aí a gente tá numa rampa aqui, só que não dá pra... Eu acho que dá... Ou botar uma corda, a gente ver se consegue buscar. Pera aí, eu tô indo aí com a corda aí. Eu tô indo com a corda aí, a gente vê, pera aí. Deu overboost na turbina e rasgou uma mangueira. Rasgou uma abraçadeira, cuspiu uma abraçadeira fora. Mas tudo isso tá tudo normal então, até então, Denis? Até agora tudo normal. E a É ferramenta? normal. Qual ferramenta você vai levar? A corda. Só? E o resto vai no dente? Soltou Filho, É MacGyver. tipo o rampo mesmo, vai no dente? Aham. Vai ter que ser. né? Aqui tá afundando, tá?
Cara, que susto. Foi botar pressão ali com os 4 kg e pouco e a gente tinha um alerta de, acho que 4 kg. E quando passou de 4 kg ele desligou o motor por proteção. Tinha esquecido de tirar isso aí. E aí quando desligou o motor dá um tirão no escape assim. Quando dá o tiro no escape, arrancou a mangueira de escape e começou a entrar água pra dentro. E aí a bombinha de porão tocando água pra fora assim, a gente parou numa prainha lá não sabia, né, se tinha quebrado o casco, alguma coisa assim. E aí tá entrando água pra dentro. E aí deu pra ligar a bombinha e resgatar o jet. Aí o amarelo ainda engoliu alguma coisa no hidrojato ali e não consegue nem andar. Ele falhou no resgate, tivemos que pegar um. Tá, e aí, quem foi que salvou? Sidu salvou o dia hoje. 3 cilindros! Cuidado com o canel, cuidado com o canel. Aí, viu? Aí, vamos lá. 3 cilindros, tomou palma, chegou no fim. Olha o jet ski perdendo. Dá teu pé aí também. Vem pra cá, vem pra cá. Barbaridade. Missão. E tu veio de caminhoneiro ainda. Olha, motorista particular. Esse cara aqui, pra quem não se lembra, ó, ele é o que trouxe o Opala. E o Supra lá e o Mustang do Felipe, e lá o de Mustang Miami. de Peterbilt, né? Foi. E agora tu trocou por Volvo. Agora tô de Volvo. Tô igual você. A piada é foda, Ué, né? mas e você com o óculos lá, ué? Volvo. Se prepara. Se prepara. Ô, vendeu o Peterbilt, cara. Quem é contra aí, manda uma mensagem no Instagram dele ali. Por que ele vendeu o Peterbilt? Quantidade de água da bomba ali, ó. Esse negócio funciona. Entrou uma água aí, ó. Olha ali. Deu? Pode ir. Tá seco? Quer trazer o meu ali? Deixa eu tirar toda a indumentária aqui, né? Ó, segurança em primeiro lugar, né? Eu não sei se é... Ó, eu não sei, eu sou novo no jet ski, então me perdoe se eu falo uma coisa que pra vocês é óbvio, tá? Mas muito bacana, a Jet Tribe tem isso aqui, ó. Daí tem até com o nome, é com velcro, olha que legal. Esse cara entrega com velcro. Daí ele tem plate dianteiro e traseiro, né? Pra se tu se bater, protege mais. Como eu já não sou, né, primeira primavera, né, eu uso um protetor aqui também na minha lombar, ajuda a lombar, né, velho, né, sabe como é que é, né, lombarzinho aqui, ó, sempre ajuda. Tem protetor de cervical, mesma coisa, na verdade isso aqui foi feito pra motocross e coisa do tipo, mas funciona direitinho. O capacete é muito legal, viu, o capacete é muito legal, deixa eu mostrar pra vocês. Esse capacete tem uma tecnologia que eles chamam de MIPS, tá? Então, ele é super leve, tá? Não pesa nada esse capacete. Então ele não faz peso na tua cabeça. E aqui dentro, ó, só pra mostrar pra vocês. Aqui dentro, a parte onde tu bota na cabeça, ela é móvel, ó. Ela é móvel. Porque a grande maioria dos problemas que a gente tem na cabeça quando a gente bate, não é esse movimento frontal, é de torção. Aí esse cara permite que o capacete se mexa um pouco antes de mexer a tua cabeça. E isso ajuda um monte, pra se tu cair, bater em algum lugar, não se machucar tão sério, né? O objetivo é minimizar o dano, né? Tu caiu, tu vai se machucar, mas tentar o mínimo, né? E essa aqui é minha roupinha de mergulhador, a mesma que eu usei lá no Brasil, lá quando eu precisei ajudar a salvar as coisas na enchente. É a terceira vez que o azul não quebra nada mecanicamente, tá? Mas essas coisas que acontecem, tipo agora estourou aquela mangueira de escape, é osso do ofício, mas a gente só chega lá quando a gente consegue andar razoável, né? Então, tipo, quando a gente não tava andando razoável, isso não acontecia. Agora aconteceu. Oh, tá no caminho, Denis. O GPS tá lá 103. Ei, cara, tá no caminho, velho. Ah, moleque bom. Aqui tava feliz, olha lá. Tudo feliz lá. Mas, cara, primeira vez que nós damos no boost, primeira vez que passa 100 milhas por hora. E bem sólido, né? Bem Tipo sólido, assim, estável, assim, ó, primeira, assim, assim, ó, dá pra acelerar e segurar no fundo, assim, ó. tranquilo, Impressionante, impressionante. tranquilo. Ó, o Físio se puxou, hein? É. Aquele ride plate Desenho. modificou o comportamento do ski. Isso aqui, ó, essa placa É. aqui, ó, botou essa placa aqui, cara, alinhou tudo o negócio. É. Impressionante. Agora a gente resolveu todos os outros pepininhos, tá tudo funcionando, tá segurando, aguenta a E pressão. aqui, o que aconteceu foi isso aqui, o escape, ó. Não sei se vai dar pra ver a luz ali dentro, ó. Dá pra ver daqui se quiser. Rasgou a mangueira, soltou pra acender. Rasgou a mangueira. Né? Ah, aqui Por o isso que escape quando eu vi, rasgou a mangueira e tava entrando água por dentro por ali. Cara, eu vou falar uma coisa, né? Foda-se. Em cima. Igual os Resolveu. outros, para com esse problema, né? Pepina menos. É. Fechamos esse cara e botamos pra rua. Escape é assim, ó. Aí não precisa nem molhar ele. É, vai seco, né? Sai seco. Só faz uma parede dupla assim pra não ficar próximo aqui. Isso. Não. Isso aí.
Concordo. Depois do dia que a gente vender como único dono desse jet ski, só Tu bota a tampa em cima. Bota uma tampa e bota um adesivo assim, né? Tipo Salty Life. O único dono. Quando ele voltar pro uso, Tá tu viu? morno aqui, cara. Tipo assim, aqui é uma região quente. Vai até ajudar, né? Deixa sair. Dá pra abrir um buraco. Deixa ventilar, né? Deixa ventilar. Vai ficar tria, hein? Então pronto, já Tá vai aí, ó, ser. já serra a Então copa. tá, Serra Copa vai ganhar agora, hein? Aí, ó. Ó, a gurizada curte uma Serra Copa, né? Ah, mas tem que ser bem aqui. Tem quase aqui embaixo, ó. O que aqui embaixo é? Aí embaixo não é nada. Mas aí é um... Mas ele vai ter que fazer assim, ó. Vai ter que... Não tem problema. Temos um soldador bom lá, uma galerinha vai fazer um negocinho bom. Porque a turbina tá bem... Ah, só tem o Wastegate também, tem que ligar nele, né? Não tem Ah, problema. ou dá pra botar o Wastegate separado aqui. Bota o escapamento faz igual dos Paganis Honda, com 3 saidinhas assim. Ah, é. 4, né? Quatro, é. 4 cilindros, rapaz. 3 é ali, ó. Tem que Vamos ser quatro, dividir, tem que três ser ali. 4. 4 caninhas assim. Cria um zoom, bota pra cima aí. Isso aí. Que negócio de corrida, zoom, ó. Os caras vão... O que é isso que é um Só top que a gente fuel? já Top tirou fuel o pino motorcycle. aqui, né? Que você tava com medo que o pino tivesse alguma coisa, né? Aquele pino Aí vai ali ter o tá escapamento. Ah, tem problema. Bota uma cueca de Tá aço, bom. né? Tá, vamos lá que tem mais trabalho ainda. Bora. Mais um dia de testes aqui agora, ó. Para vocês que estão acompanhando esse episódio aqui, são mais meses aí de preparação para o Hydrodrags esse ano, né? No ano passado a gente foi assim meio de bobo lá, chegamos lá, não tava com o objetivo de competir assim. Esse ano nós estamos. Então vocês viram aí na última parte do episódio a gente foi para a água e caiu o escapamento, né? Até nós temos que tirar o limite de pressão de turbo. É. O alerta. Se for botar um limite, bota 140 PSI, bota uns 10 bar de limite aí. Porque aqui é sem limite. E aí, na verdade, deu um alerta de pressão de turbo e desligou o motor e esse deu um tiro no escape. Esse tiro no escape desmanchou o escape aqui, que era com umas borrachas de mangueira. Dentro do casco, né? Dentro do casco, e começou a entrar água pra dentro, a gente se foi. E aí a gente resolveu fazer um upgradezinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Então é o seguinte, ó, basicamente o que a gente fez, a gente fechou o furo lá embaixo, abrimos aqui um furo de 5 polegadas e botamos um cano de 4 polegadas para fora aqui direto e o wastegate aqui do lado, ó. E agora não tem mais como entrar água por aqui, aqui tá muito para cima. E a obra aí do pai Denis aí, ó, organizado, James, todo mundo. E aí o que nós fizemos então? Botamos o escapamento para cima, aproveitamos, já passamos metanol agora, já que a bomba de combustível externa da Indutec ali com a bomba de óleo resolveu o nosso problema de bomba de combustível, então, porque antes a gente estava andando com C85, que é tipo um etanol 85% e 15% de gasolina, só porque ele não tinha vazão suficiente para botar metanol. Agora com vazão suficiente para botar metanol, aí trocamos o injetor, botamos 8 injetor de 240 libra-hora, que é o que precisa pro etanol. O que mais? Trocamos o óleo, subimos um pouco a pressão de óleo, a vela, agora a gente botou uma vela mais fria, botamos aquela Denso IKH27, que... Fizemos umas linhas de respiro do motor. Ah, a linha de respiro do motor tava vazando um pouquinho, né? Tava babando o óleo. E tá bonito agora. O negócio aí tá... A ponta do... Ah, e aí nós trocamos a ponta o cone dentro do hidrojato aqui, que era saída. que é a saída para ver se a gente... Porque na última vez que a gente andou deu 105 milhas por hora.
mas ele zerou a pressão de túnel, ou seja, não conseguiu manter a pressão de túnel. Isso aqui não temos grande esperança de resolver 100%, mas é um passo para resolver, então vamos ver o que vai dar hoje. Vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma velocidade um pouco acima de 105 para entender se resolveu isso, e aí depois a gente vai ter que fazer talvez mais alguma modificação embaixo ali. Mas o bom é que ele está muito estável de andar. E eu vou te dizer, no metanol agora limpou o motor aqui, assim, tá lisinho assim, eu pude fechar 1,5% de borboleta. E ele tá na lenta ali de 1.600, 1.700 RPM na água, assim, bem bonito mesmo. Vamos então ver no mapa aqui o que a gente tinha que fazer. Pressão de óleo, ó. A gente subiu a pressão de óleo, ó. O óleo não esquentou pra valer ainda, mas tá dando 90 PSI agora. Combustível bonito. Vamos botar o limite de pressão de turbo, vamos tirar, vamos botar tipo uns 90, 85 PSI, né? Cara, mas eu acho que bota de abrir o skate, não de dar tiro no escape, né? Mas ele abre, não resolve se der um problema. Não, mas isso já é automático, né? Tá. Ah, tu quer limitar, tipo assim, se trancar tudo fechado, por exemplo. Pra não quebrar o bloco assim do negócio. Entendi. Ó, vamos ver. Vou botar aqui no 90 PSI. 90 o bloco aguenta. Como a gente aumentou os bicos de 80 para 240, significa 3 vezes os bicos, né? Mas como a gente precisa 50% a mais de combustível, na verdade, daria dividido por 3, que daria 0,33 vezes, aí multiplica por 1,50 dá 0,5, então na verdade divide por 2, só que aí como eu não botei na bancada B, eu joguei para A, então na verdade quase voltou o que estava antes de compressão. Só da wastegate dá para escutar direitinho quando ela abre assim, quando é passeando ele tá com ela aberta, fica um barulho mais feio assim, aí quando acelera, até vou tirar isso aí. Agora o cara fica um barulhinho diferente, o cara se incomoda. Porque eu tenho um negócio que na lenta ele abre o wastegate. Teste do resgate 1 de 1. Só que vou baixar a pressão de turbo só pra gente dar uma andada com metanol, né, primeiro, pra acertar o mapa. Cara, já diria o Mark Mick, baixa aí para uns 80 PSI. Uma pressão aceitável, baixa aí para uns 80. Não sei se vocês viram, mas a gente recém teve turbão em casa, né? Batemos o recorde de dinamômetro de novo, né? Quase 5.400, 5.395 na roda, rapaz. E o Peri fez a mesma pergunta. Quando é que a gente anda de pressão? Ô, Peri, fecha essa wastegate aí, Peri. Terminou a turbina, sabia? Deu aqueles negócios de cair pressão de alta e tudo mais, com tudo fechado. Porque o ar é o quê? Como é que é? O ar é de graça. O ar é de graça. Trancou o supercharger, eu acho. Capaz. Não gira. Capaz de trancar supercharger. O que a gente tem de ferramenta pra mexer isso aí? Tudo. Volta aí, vamos tirar o banco e olhar. Como é que eu vou voltar? Denis, pula aí, Denis, vem. Volta nadando, rapaz. Volta aí, né? Como? A vida como ela é. Só se não tem alguma coisa que eu vou
controlar ao mesmo tempo essa geringonça aqui. Tá esperto. Peraí, Caiu os dois na água. Ah, vai. Aê, foi. Se Vai caiu. cá. Vai, gente. Peguei o dedão, peguei o dedão. Aí. Ai, que barbaridade. Peguei pelo tanque agora. Ô, tu tá flexível, hein, rapaz? Tá bom na yoga, hein? Isso é o gelo. É o É, gelo olha todo só que dia. loucura. Vá, tu tá fazendo uma yoga todo dia de manhã, que eu sei. Tu tá louco? Pronto, deixa ele aqui e vou lá buscar as caras. Ai, cara, a gente se dá mal, às vezes se diverte, Será né? que eu tenho alguma coisa errada? Mas é... Não, mesma coisa que aquele dia deu a cor. Capaz. Então, deixa eu ver, mas ele desligou certo. Tudo funciona até não funcionar. Se fosse o motor blow, a gente girava pra trás umas 2 vezes, limpava e ia de novo. Porque é ruim de pegar ali, né? Cara, desligou. Normal? Na real tem que fazer assim, ó, tirar as velas. Qual a chance de ter, sei lá, a bomba de combustível? Ela não tem elétrica, né? É só mecânica. Não, só mecânica. Então a gente perdeu pressão quando desligou. É, não pode ser combustível porque Desligou? desliga a bomba de combustível. Então tá, não é bomba de combustível. Vamos começar por aí. Não é bomba de combustível. Pensando na bateria, desligou com 14 volts, assim. Sim, a bateria a gente deixou carregando também. É, Tá, beleza. Estamos chegando lá. posição do comando tá 148, deixa eu ver o negócio. Não, e pior que tu andou bem de boa, nem fez nada, né? É, Nem pra dizer que ele estressou o guri. O guri É, tá, dei- tá bom demais até. dei uma pisadinha de 9,300, 9,400 com 1,5 kg, assim. Isso aí se chama excesso de amor. Não, cara, você não faz alguma coisa estranha, não? Tá tudo presinho. É só, se fosse o relé de partida, às vezes já vi isso aí. Bagunçou tua caixa. Um pouquinho de bagunça, mas tá bom. Tá, eu vou te dizer uma coisa, tá? Turbina engoliu coisa. Ah, Turbina engoliu coisa. Tá. trancou o motor, trancou com o supercharger. É, Olha aqui, ó. Perdemos a turbina. turbina engoliu coisa. Mas o que ela engoliu? Não sei. Cara, eu vou te falar. Olha ali. Será que não é esse barulhinho que você tava olhando? Que você falou tem um barulhinho chato. É, Caramba, olha aqui, ó. Filma ali a turbina. Puta que pariu. Então provavelmente daí realmente ele trancou o supercharger, né? Porque tu não tem intercooler entre eles, né? Então o que ele engoliu foi parar lá. Daí provavelmente atravessou lá. Mas o que pode ser, cara? Pedaço da pá. Cara, olha só. Não. É que eu escutei um. Eu tava escutando isso aqui batendo assim, ó. Tipo, parecia que tinha uma corda em mim, assim, batendo. Mas era isso aqui, ó. Essas fitas aqui, ó. Mas não chega ali. Não. A turbina trancou? Não. Ah, agora temos que arranjar uma turbina rápido. Não, eu vou te dizer, eu acho que os pedaços da turbina voaram e foram para no supercharger. E aqui, tipo assim, você lembra quando quebrou o meu compressor? Ele parou no intercooler, né? Então não passa do intercooler, nesse caso não tem intercooler. O que quebra da turbina passa reto pro próximo estágio. O próximo estágio é o compressor. Se passar do supercharger, vai pro intercooler. Sim. E aí Não, vai o pro motor tá de boa. É, provavelmente estragou o compressor, na real. Então querem que tire o supercharger? Não, tem que levar. Tem que... Cara, Não, assim... estragou não. Essa é bem a cara de trancar o supercharger. É. Não, é o seguinte, a própria turbina ali. Não dá pra dar os pegão com ela assim que ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Já tá com as paletas tortas. Ela tá com as paletas tudo tortas. O banco aqui não perdeu nada, assim. Não, o banco nem tem nada pra perder. E alguma coisa dura, né? Pra ele pegar assim. É, não ia ser um tecido. Não. É bom. Não ficou nenhum Tá. rebite, nada desses troços aqui em cima. Bom, se bem que a gente vai saber o que é, né? Pra gente tirar o supercharger. É, vamos saber o que é. Tá. Vamos lá. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Pô, só quero entender uma coisa, deixa eu ver se entender, cara. Deixa eu ver se entender. A gente veio pra cá pra entrar dentro d'água e empurrar o trailer de volta pra rampa. Basicamente foi isso. É isso mesmo.
agora a gente vai voltar. Mas Cara. depois nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um vídeo só com sucesso, assim. Ah, e daí a gente É, corta a gente esse. corta todas essas partes corta aí esse, ruins. daí tipo assim, ó. A gente bota só os sucessos. Montamos de primeira recorde mundial. Eu gostaria de fazer assim, a gente faz um vídeo, tá? Tu comprando ele, É, e daí no outro dia ele é turbo, É. e no outro dia a gente bate o recorde. e é tudo fácil. Aí a gente bota um videozinho no YouTube bem legal assim, ó, o mais rápido do mundo na primeira ligada. Tudo, Aí fica tri. Isso aí. tudo em 1 minuto. É muito fácil. E ainda tem a aceleração do Anderson, que agora ele começou a acelerar os vídeos, né? É, a vitória é muito fácil, pessoal. É só fazer o certo, né? Só ganhar. Sucesso é barbado. Tá bom? Paciência, vamos para mais um. Uns 17, umas 37 vezes a gente já quebrou. Que turbina que é essa, né? É uma G40, não é a mesma do Supra. Tem que medir ela. Não é a mesma de nada. Não é mesmo de nada. É a mesma do Supra. Quer dizer, daria pra botar do Supra aqui. Tá. Se for demorado, a gente bota do Supra aqui. A do menor é menor. É menor. Mas é mínima. Essa aqui é 79mm, a do Supra é 73. É? Mas relaxa, deixa eu mandar uma mensagem daqui a pouco já. Vamos ver. Vamos resolver ver. isso aí. Pô, desse jeito ele tirou o super de tempo, hein? É. É que o Super é muito fraco, né? Na verdade, esse que é o lance, né? É, eu também. Ele tá pensando assim, ó, já vou ligar pros meus amigos pro Modzeiro e ver se a gente consegue botar aí uma 88, um lance assim, né? Porque, pô, essa 73 aí tá explodindo rápido demais, quer dizer que tá sobrando tudo. Porque assim, ó, basicamente o dia começou mal e terminou pior. Senhor, gente, mas que loucura. O pior é que o dia tá bonito, né? Não sei o que aconteceu. Ó, tem gente orando contra nós, cara. Tem um bonequinho lá aqui no canto, assim, espetando Um assim. fantoche. Acho que, tem uma miniatura de jet ski em algum canto, os caras com... Agora na turbina aqui, ó. Ainda estamos no horário de serviço, 5h46 da tarde. Ih, vai longe. Dá pra... Chegar e tirar ele. Mesmo que não tiver, tu acha que eu não vou arrancar essa porra? Não, Chegar lá. para, Denis, não te emociona. Não, vai. A última vez que o Denis fez isso, a gente virou a noite tirando o motor do jet. Não, aí Tava tu junto, faz. né, Diego? Tava. Tá, vamos carregar lá, busca envoy. Ai, ai. Aproveita, filma meu cabelo, minha falta de cabelo aqui, porque eu nunca mais vou ter cabelo rapado na vida, agora eu vou ter Daí. cabeleira. Dos carecas É. que Olha, olha, Mas eu não Mas vou. ó, tu pode fazer um transplante também, vai ficar cabeludão. Não, não, aí. não, não. Até o hidrogênio, tu acha que teu cabelo vai crescer? Cara, vai ter umas penugens assim, vai estar melhor. Se tu quiser, eu rapo o meu, a gente fica junto assim. Aí, ó. né? Aí. Cara, Assim, ó, eu vou te falar, parceria com o amigo. Luiz, é melhor tu rapar tudo do que tu tentar cortar sozinho, tá? Porque, não sei se tu tem uma imagem, né? Todas as vezes que o Luiz tentou cortar o cabelo sozinho, ele corta tudo torto. Ô, Luiz, Uma vez eu cheguei, eu cheguei e larguei. elemento. Uma vez eu larguei $20 na mesa dele e disse, ô Luiz, vai lá e paga pra alguém cortar. Para com esse negócio de tentar cortar o cabelo Vamos sozinho. fazer um negócio, se tu for com cabeça raspada, ele for também, eu também vou. Ah, é? Tá bom. Então Tudo de cabeça raspada. eu vou Tá, também. então, Eu vou tá também. Tu vai também? Eu vou também. Ele Ladrãozinho, vai. ladrãozinho na cara dura, né? O careca é fácil falar, né? Mas eu vou estar A junto. Natália não vai gostar muito. Não, não. eu vou te falar, eu gostei de rapar o cabelo, nem precisava ter feito transplante, isso aí é bobagem. Ó, já falei pra você desde o início. Eu falei pra você desde o início. Pouco Pior que os tempo. outros loucos que vão junto, se nós falar assim, vamos rapar, Billy, Ah, vai raspar. Ah, não, raspa. o Felipe vai ficar ofendido. O Felipe Ah. não. O Felipe vai o dizer Felipe que já deu Fordeiro uma não vez, pode. a Marina Fordeiro deu não pode. uma máquina zero assim. Só faltou um pedaço, né? Parecia aqueles presidiários de filme futurístico, assim, que só faltava um código de barra na cabeça, assim, Felipe. Só um pedação faltando. Porra, Tá não bom, foi? mas vamos voltar pra oficina que nós temos que continuar Tirar a esse saga do supercharge. jet. Vamos lá. Vem vindo desse jeito, meu querido. Segue reto toda a vida. Vem mais, vem mais. Vamos vir, vamos vir. Vamos vir. Vem mais um pouco, um pouquinho. Aí tá bom, meu querido, aí tá bom. Vem, ó.
Algumas semanas depois de ter dinamitado a turbina aqui, que até agora a gente não entendeu o que aconteceu, o que ela engoliu, não achamos vestígios de nada. Abrimos pressurização, tudo motor. Perdemos mais um supercharger e foi junto pro lixo também. E essa turbina aqui, na verdade, até tava ok, ó. Colocamos a turbina nova. Tentei botar um filtro de ar ali pra entrar, mas não entra por causa do banco. Vamos sem filtro de novo. Mas a gente basicamente o que mudou então foi refez, limpou tudo, verificou o supercharger, montou um supercharger novo, teve que balancear o compressor dele, mandar pra fazer, porque tem um eixo de 10mm. Preparamos tudo, funcionamos o motor ontem aqui e vamos pro lago. Isso aqui agora é o seguinte, vocês estão acompanhando essa saga aqui pra gente pro Hidrodrags. E já estamos há 2 dias do Hidrodrags. Pra variar. Pra variar, e a gente não conseguiu dar uma puxada top assim antes do Hidrodrags. Então agora vamos ir pro lago, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser agora vai dar tudo certo. Então a gente mudou aqui o cone, botamos um cone maior para ver se consegue. É uma das estratégias de manter a pressão no túnel, parece, a maneira como ele faz o jato de água sair. Vamos testar isso aí. Então essas são as alterações que a gente tem pro jet. O mapa de metanol ali estava tudo certinho, testamos as coisas, agora vai andar, vamos lá. O lago tá baixo, ó. Ali o Piero parou de boiar, inclusive, ó. Baixou bastante, assim, tá? 2 metros, pelo menos, abaixo do nível. Pode vir. Vira. Andadinha assim, meio que funcionou. Tudo, só perdemos a câmera, ó. A câmera baixou o negócio e ficou tomando calor ali do. Deixa eu ver o mapa. Tudo certo, o mapa ali. Tem um talentinho, ele deu 3 kg de pressão, pregou tudo certo. Só que tá muito mexido, vamos ter que andar mais pra lá, ó.
forte o negócio. Cara, ele não sai assim. Ó, lá chegou o nosso piloto. Que tarde agradável, meus amigos. Coisa mais deliciosa essa temperatura. Eu tive uma ideia, quem sabe a gente vai se molhar no lago nesse fim de dia. Uma ideia! Olha o Denis ali com os pés na água. Oh, beleza. Ah, tu tem a canelinha. Aqui ele não tem a canelinha de fora. Não. Aí se botar tua canelinha aqui, Essa aqui é vai- grossa, essa aqui é pra temperatura fria. Então, a tua Ah, canelinha vocês acham que fora ali, ó. vocês acham que eu nasci ontem? Mostra aqui, ó. A canelinha. A hora que essa canelinha pegar na água... Ah, isso aí, cara, nem sei. O Anderson... Nem sei. Bom, o Anderson tá acostumado a entrar todo dia na água. É, ele nem dá bola. Integral. Não, ele nem dá bola. Ele entra aqui, mas tá quente essa água, né? Tá quente essa água. Ele chegou aqui e falou assim, Podia nossa, mas até que tá quentinho. O Arcon, na hora que botou o pezinho na água também, como morreu. Ô, editor, bota uma foto aí, um vídeo do Anderson entrando na água gelada pra nós aí, só pra gente ver. É. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é a tara do homem ali, entrar no gelo. É o homem esquimó. Não sei. Pior que eu vou te perguntar, pra mim isso aqui tá quente. Eu tô falando, o cara é louco. 1 grau tá minha água sempre lá todo dia. Jesus amado. São os opostos na vida, né? Então, tipo, eu tava no Brasil, fui pro Brasil com o Daddy Dave lá, Armageddon, em Campo Grande. Cara, do caralho lá o evento, né? Quente, 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 quente. Se divertimos um monte, né? Tava com saudade de comer comida brasileira, muito bom. Aí eu voltei, fui direto pra Brandon, já tava quente, né? E bati meu recorde pessoal de velocidade. 217,7 milhas no oitavo. Ei, Dá 350 km por hora. No oitavo de milha, nos 200 metros. 350 nos 200. Ah, foi legal. Foi legal. Míssel, carro míssel. Biturbo, 5.000 cavalos. 5.000 cavalos. 5.000 cavalos. Aí é Eita ruim. lasqueira. Pô, e o meu carro tem 4.000, parecia fraco. Minha parte tá feita agora, vamos ver se... Então vamos rezar 3 Pai Nosso. Eu vou dizer assim, cara, tá bem forte, assim, a saída, o primeiro meio segundo ele é lento, tá? Eu acho que os caras lá saem mais forte, porque demora a pular, assim, ele dá 10 PS em meio segundo. E aquele meio segundo ali é foda, assim, ele não movimenta muito rápido. E depois ele vai, né? Depois ele vai, que é um míssil. A gente desliguei agora, tá... Não dá pra subir o que Aí eu acho que ele vai, a gente só vai descobrir lá, né, porque vai empurrar. ele vai empurrar pra frente. Tu aqui parado, ele não se mexia. É, Tu parado, ele tava parado. Ele parado. tenta subir um pouco, qualquer coisa. Tá, subir, sei lá, 200 RPM. Vamos devagarinho. Na verdade, isso aí que vai ter que fazer no dia lá, vai ter que estar pronto pra fazer, né. Barulho animal. É legal olhar de fora aí. Eu não tinha visto ainda, né? Não. Agora. Aí. Aquela vez não deu nenhuma andada, né? Não, com esse escapamento não. Ele tentou usar, ele tirou da ponta. Bonito, ele não saiu da água, né? Não. Mas ele fez alguma coisa, ele fez um barulho de alguma coisa. Tipo um corte ou encostadinha no limitador, talvez, não sei. Pode ser, mas ele não ficou no limitador, ele fez um tipo, ele tava indo, sabe? Aí ele começou a pegar pressão no túnel, o chute, e começou a ir, daí ele parou de empurrar. Tipo, ele chegou no RPM, ele não foi mais. Ali deu 85, não sei se tu já tinha dado 85. Não, já tinha. Ah, então é isso aí. Mas ele... Aqui não, aqui deu 85, não tinha nada. É, mas tipo, ele não tava indo mais que isso, sabe? Não parecia que tava puxando, parecia que ele tava tipo... Pelo menos não me pareceu que ele tava ganhando velocidade, sabe? Ele largou legal, começou a ganhar velocidade e parou. Mas daí eu não sei se de repente faltou força, o que aconteceu, né? O meu tuner veio aqui e me xingou que eu fechei a borboleta na passada, que daí a gente descobriu que... Eu tinha botado uma tabela, olha só que loucura, uma tabela que eu tinha
que antes de dar no limitador em 11.400 ele fechava a borboleta. Funciona? Funciona? Que barbaridade. Ó, mantém ela, só não fecha tanto. Tá o Arconda ali quase pulando jet ski pra ver Mantém aqui, ela, só tentar não fecha descobrir. Não, não vai adiantar. Adiantou agora. Não, Não, mas não fecha tanto isso aqui, Zé. Fecha tanto. a pena eu vou dar uns RPM. Ah tá, isso é. E abrir ali Tu quer fazer agora uma... Tá, bota mais pressão, não quer fazer uma rampinha pra ele mais pressão. Baseado nessa curva natural que ela fez agora. Acabamos de achar a curva natural do conversor de torque. Conversor de torque aquático. É bem bom, né? O bom é que aqui não precisa esfriar a transmissão. Só quando você falou isso, só a primeira coisa que eu pensei, aquele... Não é um conversor, mas aquele acoplamento hidráulico que usa nos Honda para guardar. É desse tamanho. Imagina. Daí o tio step ficou mais legal, né? Quando eu tava sequinho, eu tava tudo virado. Agora, Frio. ó, onde tem a roupa tá legal, mas na canelinha, naquela região, Então imagina aqui, parece que o boneco enrolou um gelo em volta. Então a gente botou mais pressão, arrumou aquele negócio que tava fechando a borboleta na saída. Presta atenção lá, senão vai perder. Dessa vez eu tirei a mão, voltei. Aí ele começou a andar, ele começou a caminhar e parou de novo, assim. Mas o motor girou mais alto, mas não foi embora, assim. Tanto é que nem deu menos velocidade. Ele falhou também. Falhou em que ponto? De alta? De alto, De alta. falhando. Não sei se deu uma piscada no fundo. Ele pulou. Teve uns 3 pulos assim fora d'água. Assim. acendeu a cor vermelha. Não. Aqui, ó, o vermelho. Pode ser o RPM, né? Quando pulou fora d'água ele gira, né? Mas ele é muito mais estável agora, que o calor. Deixa trocou o plate. Cara, parece o meu segundo, né? Tipo, ele faz o que tu quer. Até quando ele pulou reto, sabe? Ele pulou e voltou na água no mesmo ponto. Antes ele pulava pra qualquer lugar. Perdeu uma sonda e daí ele encharcou de combustível, por exemplo. A sonda tá aqui na cara do Gol, sequinha, não tem nada acontecendo com ela, por que ela morreu? Não faz sentido nenhum. E dá pra ver. Cara, tá na melhor posição que a sonda pode estar. 55 PSI na área, então pequenininha. Assim, ó. Mas daí falou de rico aqui pulando, ó. Deu umas puladas na área. Agora então temos o controle de tração, ativado de volta, um pouco mais brando que antes. Desligamos a malha fechada que estragou a sonda. Tá acabando nosso tempo. Como é que é? Ele tá acabando nosso tempo aqui. Ah, mas aí dá mais emoção assim. Melhor agora. De novo ele sai fraco, tá? Ele sai fraco, mas ele começa a ganhar força e foi. Esses GPS são muito ruins, cara. Deu 90 nele e não marca o máximo. Eu tava vendo em tempo real, eu tava olhando pra ele. E dele deu 85, 87, 90. Máximo, 84. Não entendi? Mind blown. See the size of the tube here. Que é 864 mesmo. Ele começou a diminuir de alta assim. When I put that on the boat, That's what I was telling him. We go way faster. You think you go faster on this with that motor? Put it in there. Vai dar pra botar mais pressão, 55 PSI.
que é quase 4 kg. Sim, faltou força, né? Sim, faltou força. Ele vai chegou dar e pra botar estacionou, força, mas eu acho que vai ser mais fácil a gente acertar lá. Lá também é nível do mar. Ah, vai ter mais Lá cavalo, já né? vai ganhar os cavalos mesmo. A gente tá sem sonda agora aqui também. Você não tá vendo o que tá acontecendo. Mas já deu pra dar uma puxada. Não, mas eu vou te dizer, de modo geral o comportamento dele tá muito bom, né? Tá É. muito bom o comportamento dele. Show, vamos lá então. Carregar. Pronto. Carregar. Missão cumprida. Ô, Agora é. cadê nosso cinegrafista? Bota o pé na água aqui, meu amor. Já pus, amor. Ah, daí. Que negócio. Vou dizer assim, ó. Espetada que dá assim. Estão chamando agora Unlimited, vai correr hoje, só que eu não sei se a gente bota pra andar com as pressão tudo. Tô pensando porque a gente não tinha se inscrito pra correr no Speed Alley, que é a velocidade final, e nós não testamos com as potências tudo. Só tem que chegar o Luiz aqui, vamos ter que discutir tudo. Eu acho que a gente vai deixar pra correr só na arrancada. Vamos pensar um pouquinho. Agora é o seguinte, já que eles nos botaram pra competir no Unlimited, a gente vai levar ele e vamos acelerar. Então, o Luiz chegou aí, ó, bem-vindo à Flórida. Muito obrigado. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente botou um mapa aqui com 65 PSI, que é 4,2 kg mais ou menos, para dar uma andadinha de 45 do segundo tempo. começo, assim. Mas na verdade é o seguinte, uma coisa a gente já acerta. Nós estamos indo pelo recorde mundial do jet ski com compound turbo com supercharger, que eu acho que é o único no mundo, mas não importa, a gente vai ser o recorde mundial vai vir para nós hoje aí, ó. Mas é legal, cara, é o único compound turbo compressor azul com listra vermelha. Esse recorde a gente vai pegar. Vai ser tri. Vamos lá. Show. Mais. Aí tá bem.
Vamos entrar ali dentro. Olha aí, chegou o Diego. Vamos ir. Falaram que é pra de ti, vamos. Bora. Number 72, I believe that is the Fuel Tech boat. Luis De Leon. We should come down here so we can get these GPSs hooked up to your boat. Once again, boat number 72, we need you down here ASAP. Luis De Leon's on for us here. Time started to Fecha então e leva aí. Baixou o log, não? Tá? So, Billy, we're not going anymore. We're good. Tu vai ver que ele começou a não ia mais. Vai pra lá então e... O Marcelo tá indo pra lá e o Marcelo tá indo pra lá, pega lá. É, a pressão de túnel zerou. É, tunnel pressure. Então, ó, foi 65 PSI, que é 4 kg de pressão, mas a pressão de túnel caiu. É o desafio desse jet, porque ele começa a processar tanta água que ele zera o túnel e aí não consegue empurrar mais, né? Simplesmente falta água dentro do túnel. Então ele ficou ali 105, 106 mil por hora deu. 106. Ó quem chegou aqui, ó. Grande sapinho, reforço do Brasil. Esse é o cara dos jet ski no Brasil aí, ó, né? Estamos juntos sempre os projetos aí, né? Isso aí. E cada vez mais, assim, porque cada vez a gente quer melhorar mais, cada vez quer coisa maior, mais rápido, mais veloz. Cara, cansa. Mas eu vou dizer assim, ó, aí, só que a gente vai revisar ele agora aqui, né? Jogou um pouco de óleo no respiro ali, vamos ter que limpar e entender o que aconteceu. Mas, por um lado, assim, tô feliz só de ter botado na água aqui. Exatamente. Cara, são só 5 jet ski no mundo que estão nessa categoria. Tipo assim, não é qualquer um, né? Tipo, já ficou em quinto agora. E o ano passado teve vários problemas, né? Porque foi feito tudo em cima da hora, então... Não, e é o jet ski compound tour mais rápido do mundo, isso a gente pode dizer agora. Não, brincadeira, mas é... Eu acho que ficou só um pouco rico, ficou 58 de sonda, né? Então, ele tava tirando 10%, então Sim, ficou um pouco rico por isso. a gente botou o mapa, porque por isso que tá no metanol, né? A gente trocou a sonda agora, botou uma sonda NTK para enxergar melhor essas misturas ali, mas com certeza não estava rico também, mas não adiantava, a pressão de túnel zerando, podia ter potência que quisesse, que ele não ia empurrar mais para frente. O Brian falou que tem que mudar mais, ele falou que cada jet ski, assim, cada casco vem diferente, assim, e como não é um negócio assim, é um negócio meio artesanal, tu tem que fazer e faz de novo, e faz de novo, assim, é meio que... Não existe uma receita. Não existe não é assim, faz igual, pega uma régua e faz todos eles igual que vai dar igual. E ele falou que eles descobriram algumas coisas muito interessantes. Até ele falou pra mim, se quiser deixar o jet aqui já hoje, porque a oficina dele é poucos quilômetros aqui, deixa o jet pra ele aqui agora e ele vai fazer o que ele acha que pode fazer melhor e depois a gente pega o jet. Legal. No invernão agora até é uma boa. Lá não dá pra andar, né, com 0 grau. Agora nós estava analisando os dados melhores aqui do log e, cara, na verdade eu descobri o seguinte, a turbina tá errada pro jet ski, ela tá pequena. Aquele turbinão ali tá pequeno, com 79 milímetros ele tá dando
Tava dando 2 kg de pressão de turbo, tá? 32 PSI, 2,1 kg. Só que tava dando 5 kg e pouco de contrapressão, porque ela tá a 146 mil RPM. Ela tá saindo de fora, o wastegate lacrou e não conseguiu dar mais que 4 kg de pressão de turbo. Mas o problema é que deu 5 kg de pressão de escape, então por isso que ele também não teria HP. Então mesmo que a água, o túnel ali, esvaziou o túnel, já era potência superior ao que o túnel consegue gerenciar. Mas ainda assim, pra gente botar mais potência, eu vou ter que trocar a turbina. Então vai ter que botar tipo uma ProMode 88, que é a turbina que tem tipo no teu Gol, né? É uma 88, né? Não, o meu é uma 85. 85, tá. Então, mas é tipo as turbinas de gigantão, assim, uma ProMode mesmo. É turbina, na verdade, turbina de 1.800 cavalos, 1.600, 1.800. Então, só que aí pra fazer isso, acho que não tem que fazer o coletor de escape todo e botar. Bom, aquele jet ski que acabou de andar, ó, ele passou 135 milhas por hora. Vamos ver quanto é que ele... Tá? Caramba. Veio certinho na água, Sempre... a impressão que veio mais agora. Parece que veio mais, né? Mas ele deu um jato de água diferente do lado ali, quando tira o pé, né? A mão, o acelerador, né? Estranho, né? Alguma coisa foi ali. Pegamos o Brian ali, na verdade eu tava olhando o log do Rosé. Na verdade aconteceu a mesma coisa, zerou a pressão do túnel e ficou zerado e parou de empurrar na água, né? Só que aí quando voltou a pressão do túnel, inexplicavelmente ele deu uma empurrada e ele tirou a mão porque ele se apavorou. Ah, entendi. E aí essa foi a reação, então não estragou nada, não teve nada de errado. Mas a 138 mil por hora, tirar a mão, ele foi até que assim... Ah, tá louco, né? O que ele falou, ligeiro. não soltar o handle, porque se ele tivesse soltado ele tinha captado pra frente. Sim. Então, na verdade, o risco é soltar o handle muito. Daí eu vou te dizer, na primeira passada que eu passei ele bem devagarinho, passando ali na frente de vocês, eu tava meio pé e eu sentia o motor parado a 9, 10 mil e ele... O esqui empurrava e desempurrava, e o motor paradinho. Então ele literalmente ele pegava água, não pegava água, pegava água, não pegava água. E ele vinha fazendo isso. Só que no caso dele, muito mais rápido, é bem mais complicado, né? Quando dá um pegão, eu pegão, né? Mas aí eu tava olhando, claro que eles largam mais rápido, mas a força G do dele deu menos que a nossa, na pegada, depois perdeu. Entendi. Não, mas eu vou te dizer, eu tenho a impressão que ele é bem ligeiro, tá? Até porque assim, eu tô acostumado com a arrancada de chão, né? Cara, aparentemente ele tá fazendo ali os 200 metros em 5 altos, 6 baixos, já é ligeiro isso. Não é qualquer coisa, tá? E tem muito pra melhorar. Então se a gente conseguir sair com ele do buraco, né, da saída melhor, e ele carregar o acelerômetro mais longo, com certeza ele vai virar 5 baixo nos 200. Que isso é rápido pra dedéu. Só que um carro que vira 5 baixo vira 130, 140 milhas. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Então, até agora tá tudo coerente, as velocidades. Exatamente. Então, tipo assim, tá coerente. Daí na manhã na arrancada, que eu ainda não sei qual é a distância da arrancada aqui. Também não entendi. Eu não sei, eu vou correr oitavo de milha, quarto de milha, meia milha, cara, eu não sei. Tem que dar uma olhada aqui e pegar o GPS e medir. Mas vou te dizer, ele vai dar final nos 200 metros aqui. E ele vai flutuar, só que ele flutua, ele fica flutuando, ele não faz nada. Mas na verdade é 100 metros que ganha, né? Daí o que eu vou fazer? Daí é coisa de arrancada, né? Bota um time base combustível, enriquece de alta pra proteger o motor. Não vou tirar o pé, né? Tá correndo.
bota o combustível, tira ponto e ele não faz mais força. E cara, ele perder pressão no túnel, ele não vai fazer força. Tô muito curioso pra ver a reação ali, porque tu vai conseguir ganhar esse cara na reação. Ah, sei lá, né? Vamos ver, né? Reagir bem. Vamos ver, eu tô curioso, nunca ranquei na água na minha vida. E ali né? tem a plataforma, né? E eu tô curioso pra ver qual RPM que a gente pode dar no two-step na plataforma. Isso que eu quero testar ali, na real, né? Vai ter que treinar. Hoje a gente não ficou claro se podia treinar, né? Aparentemente até podia, mas amanhã pode treinar. Isso. Então, a gente treina no procedimento deles. Vai lá, o cara do lado, né? Quem alinha com quem. Isso é legal, hein? Ó, vai tá trita, então tá diferenciado o negócio aqui, eu curti. E se já combinamos com o Brian de deixar o jet aqui também. Fazer umas melhorias, upgrades. Ele já olhou por baixo ali assim, uma coisa que ele vai ter que mudar, porque ele construiu outra vez pro outro integrante. A gente botou o billet agora e ele falou que tem que mudar umas coisas no jet, cara. E aí eles também fazem o upgrade de casco e vamos então lá. Tem que dar treta, se não tem treta, não tem graça. Que comece as tretas agora. Agora os caras acabaram de passar ali, ó. A CRT fez uma passada e eu vi eles gritando ali 144 milhas por hora. Então uma gritaria ali. Mas eu não sei se isso aqui é oficial, porque ontem era a categoria Speed Alley que eles chamam. E aí eles estavam insistindo porque o clima não estava bom ontem, estava muito vento, eles queriam fazer de hoje de novo ou ter uma segunda chance. E aí, como a corrida não começou, eu não sei se eles fizeram oficialmente isso ou extraoficialmente. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Is it going to be official? It's unofficial. Unofficial. Unofficial record. And is Brian bringing his? I don't know. You would imagine that after that, you would. Yeah. But 143. 143? Yeah. Okay. But I heard through a grapevine over the guys talking over there, they've been 145. Like I just heard it out of one of the guys' mouth. They've been 145. Okay. But I think on the GPS at an event, 143. But it makes me wonder if Brian will. Yeah. Makes me wonder. Let's see. Put it on for the fans. Yeah. I should. I think we should. Yeah, I think you should too. Just lay out that 150 real quick. Então ali, ó, eles acabaram de virar 143, ele falou, ou 144, não entendi. Mas e agora tá na dúvida se o Brian, se o José vai trazer o dele, vai andar de novo hoje também. Vamos ver. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos aí. Pela felicidade, bateu o recorde. ¡Vamos! 147 eles bateram, mas é extraoficial, mas extraoficial. Agora vamos ver como é que vai ser se o Brian, se o José vai vir andar também. Essa tá todo mundo. Vai ser animado. Acho que o dia vai ser animado aí. Olha aí, ó. Chegamos. Aí, ó.
Losé estão aí também pra, com certeza, também deixar fora d'água aí. O que aconteceu foi o seguinte, eles voltaram agora e estava cheio de, aparentemente, de óleo com água misturado no kart. A gente estava olhando se tinha um vazamento, não era do reservatório. Aí a gente foi olhar agora a mangueira de água que vai pro intercooler, estava rasgado e vazando água direto. Então, menos mal, a notícia não é tão ruim. E tá todo mundo se mexendo, se coçando para tentar melhorar o resultado, mesmo que não seja oficial. A mangueira não aguentou a pressão, da água, mas a vibração que acontece dentro do casco, ela partiu. O que a gente fez agora, uma solução paliativa, cortamos a mangueira, mudamos e volta para água. Tô em dúvida se ele foi melhor, mas parecia, tá? Deu pra ver o controle de tração funcionando assim. Mas parecia melhor, tá? É bonito foi mais o suave. escapamento assim. E o pegão foi bom. Eu ia resetar o acelerômetro, não vou, pra poder comparar com as outras. Foda-se o número. Tem óleo aí, água. Como é que é? Sim, é o comparativo só. É, só pra comparar, então foda-se o número. Como é que tá, Denis? Vazio ou... Sumiu, eu vou tirar o reservatório, mas o óleo do fundo, não sei quando ele foi não, ele sumiu. Foi tudo lá pra trás. Não, mas era pouco óleo. Esse é o reservatório de água, de óleo. Na árvore lá. Tem água, ó, dá pra ver que tem água, ó, do metanol e um pouquinho de óleo no fundo, ó. Então agora eles chamaram rápido pro encontro dos pilotos, né? Vou levar o jet ali e deixar ele ali pra já andar. Vou ver se eu encontro algum. Vou levar o jet ali. Não perdeu o túnel. Não perdeu o túnel. Então, ó, manteve pressão de túnel e segurou até Não perdeu o túnel. Tá pronto aí? Eu vou levar lá então ele. Só que tipo, vou tentar deixar meio que onde tá vazio ali no final. Sim, não tem problema. Mesmo que fique um pouco longe. Tá a nossa tenda tá ali, fica mais ou menos na frente dela. Mas espera um pouquinho, deixa ele fazer a ali no atualização meio. e baixar lá. Tá. Só pra você ter ali uma... The turbo no nitrous or the super stock, you'll all be coming right here in front of the announcing. Trouxe aqui o jet. Everybody taking Vamos care agora of that in advance. esperar. O Luiz já foi ali, né, na reunião de pilotos, mas tem que esperar a nossa categoria agora. Vamos. Empolgado. Funcionou bem o log ali. Nós estávamos olhando o log do jet, cara. Empurrou o negócio. Cara, deu força G ali. Não tinha visto isso aí. O step tá melhor? O two-step tá ficando melhor, mas não tá perfeito. Ele ainda sobe e desce. Quantos mil RPM tá o two-step e o RPM do... A turbina? Quando eu largo, ela tá com 15 mil. É, então, a outra vez, dependendo do tempo que tu segurava, dava 18, 20. É, deixa eu ver se ela tava subindo. Tava subindo. Tudo certo. A plataforma é muito alta. Ele não consegue sair. April Hinton. Tá muito fora d'água. April Hinton. Vai ter que baixar a saída. Mas tipo, tudo funcionou, ele foi liso. Só a saída que foi muito. Eu não entendi, mas tem que baixar o two-step.
Tem que baixar a curva, tá? E o T-step provavelmente. Porque assim que tirou o dedo, ele vai... não sai do lugar. Ah, no Thiago. Thiago, ele tá fora d'água. Eu baixei antes. Porque eu vi assim, caralho, tá muito alto esse aqui. Ou vai fazer uma curva assim, ó. Entendeu? Algo assim, né? Mas depois foi liso, estável. Tu veio buscando ele? Ah? Esse cara era quem que era? Pode, buscando a força. Porque ele me abandonou na saída, né? Aí atropelando o cara. Aí mais, Mais? Vamos tentar ir mais. Tá. Quebrou o casco, tá entrando um monte de água dentro do casco, por onde é que os parafusos que seguram o integrate na frente a grade. All turbo, no nitrous boats here in front of announcing. Chris Caputo Jr. down here. Buracão no casco aqui assim. Esse aí foi aquela vez que ele caiu e dobrou. A gente trouxe assim, ele dobrou dentro do trailer e fincou o negócio assim. E aí a gente fez um reparo lá, só por fora. Antes da passada, eu liguei a bombinha várias vezes que eu vi o sacudido dele uma hora. Ele tava seco. É 2 ferros ali, a hora que pegou o ferro, deve ter pegado a ponta, abriu e foi o resto. Eu acho que não. Eu acho que foi na velocidade. Acho que foi na passada. Eu acho que foi na velocidade. Porque o cara tava parado, ele tava de boa, não tinha nada, mal, feliz, devagarinho, pelas placas. Puta merda. Bom, tem como só vou dizer que foi na antena desligada aqui, ó. Quando eu tirei ele, no que ele cocô arrancou. Porque, cara, a passada ele foi limpo. Eu vou te falar, ele foi limpo na passada ali. Isso daí acontece em jeito original que já foi feito. Acontece em jeito original, eu já vi isso no Brasil. Ele deu 111 milha por hora aqui no log. Não, vou te dizer, quando eu tirei o dedo, ele cocô, no que a cocô arrancou um pedaço fora. Porque onde dá um pegão mesmo, quando tu tira o pé, ele dá um cocão aqui. E tem mais, né? Nós estamos forçando, sobe daqui pra cima, sobe. Vamos lá, mas tu acha que... Não, daqui ele não vai, só que tem que fazer o seguinte, mandar a picape pra lá, aí avisa ele está aqui, aí vai rapidão pra lá, não vai. Acabou a vinha ligada. Não, mas eu vou pela beira. Acabou a vinha ligada, vai. Eu vou pela beira. Ó, eu vou sair no banco pela beira. Abriu o rombo, a fibra está aqui, ó. Ela tá aqui. Ela tá mole. Não, dá pra ir lá, Dá pra ir lá. Dá pra ir lá. That's why we're trying to call you up a little bit early. We want you to kind of idle along the shoreline and not Mas create aqui na frente any weight back there. puro assim. As we are Alguma coisa, entrou alguma coisa, boat number 3, and it's going to be Brian Moran. Ah, ele furou onde ele já tinha. É, e aí desplacou o resto, ó. Daí, só que com a força, né? Deve ter batido de volta ali. Ah, não tinha esse buraco. Não tinha feito buraco. Isso aqui tinha só uma. Ele só faz um. Tá, mas aonde ele quebrou lá no passado? Foi aí? Não, aqui que tá o concerto. Alright, so coming up next, race Só que eu disse o seguinte, ele não tinha furado, ele só tinha feito um negócio assim, ó. Bem por menos que isso. Só soltou aqui. Não, mas eu disse, não, se a gente fazer um novo agora, assim. O bom assim, o cara que faz, o cara é bem acostumado a fazer isso, então ele vai dizer, dá pra fazer ou não dá? Não, dá, você tem que soltar tudo. Não, mas tem que soltar os dois lados do casco. E outra coisa, vai ter que Quando acerta o motor, agora o casco. ele vai ter que descolar o suporte do motor. Esse casco que passou tudo. Mas já fizeram, a gente vai ter que ir pra desmontar. Desmontar o motor. Não, eles fazem aqui. Não, antes. Mas já fizeram? Ah, ele tira. Se precisar, eles conseguem fazer, entendeu? É mais fácil do que voltar. Só no túnel ali. So, Brian, Vem pra cá. Brian Moran, who's going to be heat number 7. Ah, sim, daqui a pouco fica na catuíra ali. Go ahead and wait behind the launch pad if you like. Na verdade é o seguinte, então, Brian Moran, go ahead and head out nós to the tínhamos launch feito, o que pad. foi feito no separo aquela vez? Tirou um pedacinho, a gente fez, escariou Com o quê? com aquela fibra Com resina. Resina, epóxi ou... epóxi, fortona. Sim, mas aí a gente pegou e fez um reparo com a resina epóxi, entendendo que aquilo ali era o suficiente, porque foi só
Só que esse reparo fica bem aonde pega os troços, ele fica forçando. Então vê que agora tá pegando. Ô Anderson, olha o túnel. Tá vendo onde tem aquela parte branca? Tem que reforçar todo em cima dali naquela parte branca, porque aquilo ali arranca fora. O Yamaha é campeão de estourar o túnel ali, então já que tu vai consertar, faz um reforço por cima do túnel. Isso daqui nada mais é que um plástico. Exatamente, isso é um aplique aí por cima. Isso daqui é perigoso até se Deus tu pegar uma sujeira. E já aproveita, reforça aonde segura o captador. Mas aí aonde quebrou é lá, né? E ele vazava água por aqui. Na verdade, agora é o seguinte, ó. Agora nós vamos desmontar inteiro. Vamos fazer um jet que pareça que dá pra apresentar bonitinho agora, então. Tem uma pergunta rápida, né, na verdade. Não tem até uma parte de baixo que já é feita de carbono? Só não, mas eu tava dizendo que a de carbono que é feito não é o mesmo desenho de túnel de arrancada, são os de circuito, assim, que eles modificam de alguma maneira. Pelo menos que eu saiba, né, mas vamos descobrir. Eu falei pra eles fazer um casco de carbono. Não, é que até agora o único que eu vi do Hamilton, ele não era pra arrancada, né? Sim. Então esse que era a dúvida, assim. Mas bom, eu vou dizer, ele tá funcionando direitinho, viu? Cara, o jet tá direitinho. Vou dizer assim, ó. Eu tô mais, se tivesse mais cavalo, eu tô mais contente que arrancou, que a gente veio, que andou, que deu as velocidades, o motor tá em dia, não estragou o motor. Temos um piloto aí, que passou na prova aí. Que aguentou até casco dessa vez. Aguentou a 100 milhas, né? Aí deu, ó, nessa largada, pra ter uma ideia, já deu 111 milhas por hora no GPS. Em 5 segundos, né? É rápido. 6,5. Quanto deu no final, Luiz? 111. 111. Já é o... Pô, tava liso, já tava vindo, devagarinho, lá. Não tava vindo, tava devagarinho. E eu aposto que isso aqui, quando eu tirei o dedo, ele ia compor na água. Nada, normal. Não empurrou pro lado, não vibrou, não fez nada. Pra mim tava normal, eu ia voltar e andar de novo. Tava normal. E agora então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o jet aqui. Quando chegou aqui, tinha vamos discutir. Botando água. Vamos discutir então com o Brian se ele quer que a gente tire o motor ou se ele tira mesmo. Se você quiser que tire, a gente faz isso, leva pro Catóia. Alright, here we go with heat number 7, Senor Blanco, number 40. You just see the heat right there, headed E aí, down. cara, o que tu tá fazendo aí também? Tá de parada? Tem mais um. Então, mas vamos começar já, então. Cadê o sapinho? Vamos arrancar o motor. Vem cá, vocês também. Temos uma missão. Mais um. Arrancar o motor. Mais um aqui, ó. Eu ajudo. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Vamos lá. Vamos arrancar fora, ser rápido e cair de corrida, rapaz. Tem que tirar e colocar rápido aqui. Mas nós vamos poder mexer na princesinha? Vamos poder mexer na princesinha. Agora sim. Precisamos de um casco reserva pra próxima. Não, mas ó, agora nós vamos fazer um jet que dá pra apresentar, tipo aqueles ali, né? Primeiro a gente fez funcionar, agora era feio, mas malvado, né? Como é que chama? Malvado, feio pra caramba. Agora nós vamos fazer o bonito. E malvadão. De princesinha vai virar rainha. Vamos ver. E outra, aí já dá pra dar umas aliviadas de peso. Já faz chicote novo. Sério, vocês querem arrancar fora? Cara, eu não sei. Não, eu achei que era carro que podia dar. Mas eu quero ver com o Brian se ele quer que nós tiramos o motor pra ele ou se ele fica no jet, ele tira, ele faz tudo. Ele Cara, vai é legal, casco cara, é divertido. aqui. Só que eu não sei se ele vai ele conseguir, se ele prefere que a gente tire Botar pra umas ele. rodinhas do lado dele. Porque também é mais fácil de repente transportar assim, ele tira na oficina dele. Claro. Sim. Porque senão fica tudo jogado. Cara, Mas uma coisa seja dita, né? Toda vez que a gente desmonta o jet da gente, a gente acha defeito. Eu prefiro desmontar, olhar a peça, porque a gente, quando é mecânico, desmonta, a gente olha isso, olha aquilo, vai... Uma coisa boa desse tipo de Brian é o cara mais experiente nesse tipo de aplicação. Se ele desmontar isso aqui, ele vai olhar pra ele vai achar um monte de coisa que A experiência dele, né? A experiência dele. Então ele vai dizer assim, ó, Lane number 1, Junior Roman, lane number 2, here at this next one. I see them both coming from the pit area right now. E aqui eles têm esse negócio assim, eles olha, os jets são muito caprichosos assim, então eles tiram tudo e mandam pro power, pra pintura eletrostática, faz pintura. Ah, ele faz o acabamento. Faz o acabamentão de tudo assim, a gente, agora que o motor tá em dia. Legal, isso aí. Vamos fazer Mas isso. é que se a gente tirar o motor, a gente bota no do Felipe. So once again, O Felipe perdeu o jet. O Felipe Temos tem um o jet. GP, a gente pega e bota a mecânica do E Felipe. até a cor é igual, né? É, até a cor igual, ninguém vai saber.
Pô, dá tempo de obscar, hein? Esse aqui dá pra só botar a tampinha por cima aqui e vender como único dono. Único dono. Ó, tá tão parafuso que é só. Cara, abre, tira tampa, escapamento 4 polegadas, tá? E a lá, garantia só. Uso só final de semana. Jet de água doce. E a cada 3 meses. Não, jet de água doce, né? Só dona água doce. Final de semana, legal. Daí ele fala assim, mas não pode usar todo dia não. Mas uma coisa boa, esse jet já se pagou, né? Porque meio que por causa dele, por causa da influência do Sapinho e as pilhas dos brasileiros, amigo nosso, a gente acabou fazendo esse projeto. E não é à toa que a gente tem hoje aí 40, 50% do mercado aqui de jet arrancada. Verdade. Então assim, meio que cumpriu o seu papel inicial aqui. Agora nós vamos pegar dele e fazer o próximo passo da história. Agora nós temos que ganhar, agora não é só mais apresentar. Vamos lá? Agora não é só mais apresentar, agora a gente ganha. Mas aqui é um time de campeão, então tá fácil. Todo mundo aqui tá acostumado a ganhar. Agora vamos ganhar? Ai, se vamos, rapaz. Sentiu Não, confiança? Só de confiança, foi tranquilaço. É só ele não subir e descer escada com o jet. Tudo bem, tá tudo bem. Fica na água. Ó, e pra quem Parece que foi ontem, né? Lá na piscina, lá Vamos fazer essa merda. vamos fazer essa merda funcionar e... Agora tu vai andar de promold no asfalto e também na água. É isso aí, jet promote. E pra quem acredita E a turbina, essa aqui vai pro Supra, ó. E pra quem acredita em Super Sol que o Luiz trouxe pra nós aí, ó. Aí, ó, dei em cima do jet. Aí, Tá Luiz. me das cores ainda. Não, vai dar certo isso aí, cara. Vai dar certo, Ixi. Tá da esperança. Essa vai pro Supra? Essa vai pro Supra e ele vai ganhar uma promo de 88 aí, ó. Bom. Mas beleza, vamos encerrar o episódio. Acho que tava bom pra caramba. Obrigado pela presença de todo mundo aí, ó. Todos os brasileiros que apareceram. Vamos comer um churrasco e dar risada agora. Já comemos, né? Já comemos, Já viu? comemos, Teve churrasco, ó. Não teve Teve golpe, ó. churrasco, e do bom ainda. As acusações são falsas aí, ó. Ó, o churrasqueiro tá aqui atrás, tá escondido ali. Valeu. E é picanha ainda, né? Foi picanha. Show, Bruno. Só para trabalhar aqui um minuto o episódio do Anderson, essa corrida que vocês acabaram de ver foi 15 mil, não é reais, né? E o ganhador foi de Fuel Tech, né? O controle de tração na saída, uma beleza.